Pai, Abba Pai, o amor que achei jamais acaba. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Nunca esteve no culto da casa de oração, primeira vez no culto? Amém, sejam muito bem-vindas, que Deus abençoe, sintam-se em casa. Eu quero, de forma muito especial, gente, dar as boas-vindas às pessoas que nos visitam hoje, dizer que elas estiveram conosco aqui no Encontro de Mulheres, né? E que a Dona Maria José, que está aqui conosco hoje no Encontro de Mulheres, entregou a sua vida a Jesus. Então, para nós, isso, a presença delas aqui hoje é a própria manifestação do Espírito de Deus no nosso meio. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Já amamos a sua vida, viu, Dona Maria José, e da sua família, viu? Amém? Queridos, Conselhos do Pai, parte 2. Domingo passado, nós falamos sobre Conselhos do Pai. Foi o tema da nossa pregação. E hoje nós vamos fazer a parte 2 dessa palavra de Deus. Então, domingo passado, nós iniciamos... Essa, não sei se é série, não sei se vai ter mais. Não, acho que a gente vai encerrar por aqui mesmo, que a gente finaliza com 7 conselhos do Pai, tá? Mas se você não assistiu os primeiros conselhos, então você acessa o nosso canal do YouTube, casadeoracão.fortaleza, tá? A pregação vai estar lá. E hoje nós vamos dar continuidade à pregação do domingo passado. E nós dissemos no domingo passado que a Bíblia ela é repleta de conselhos. Nós vimos alguns conselhos importantes que tem, né, que Deus tem para a nossa vida. No domingo passado nós vimos especificamente 3 conselhos. O primeiro conselho, quando eu falei, parece que impactou muitas pessoas, né? Que eu disse, o primeiro conselho de Deus é: não seja burro. E aí as pessoas, opa pastor, o que é isso, não sei o que, mas está baseado lá no Salmo 32, versos 8 e 9. Leonardo, projeta aí só para não achar que sou eu que estou dizendo, né? Mas o conselho do Pai é: não seja burro. Salmo 32, versos 8 e 9 diz exatamente isso: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de vocês. Não sejam como um cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedece. Esse foi o primeiro conselho da semana passada. Se você quiser assistir, está lá. O segundo conselho foi: ouça e aceite os conselhos de Deus. E o terceiro conselho da semana passada foi: confie em Deus, baseado em Provérbios 3, capítulo 5, versos 5 e 6. Hoje a gente vai caminhar um pouquinho mais e dar continuidade nesses conselhos, conselhos que o Pai amoroso, que o Abba tem para nós. Amém? Quarto conselho, então. Mas antes de falar do quarto conselho do Pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os teus projetos de vida? Quais são os teus projetos de vida? É salutar que uma pessoa tenha ela 15, tenha ela 20, tenha ela 50, tenha ela 80, tenha ela 90 anos. É salutar que ela tenha projetos de vida. Não importa a idade dela, é importante que ela tenha projetos de vida. Então, quais são os teus projetos de vida? Agora me diz uma coisa: estes projetos de vida, eles surgiram debaixo de oração, debaixo de intimidade com Deus, ou esses projetos de vida, eles surgiram simplesmente do teu coração? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, verso 9. Provérbios 16, verso 9 diz o seguinte:
No coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Você pode planejar, você pode determinar os seus caminhos, você pode até projetar a sua vida para daqui a 5, 10 anos, mas é o Senhor quem vai determinar cada passo da sua vida. Então o primeiro conselho do Pai para hoje, para a gente é: ouça os meus projetos para a sua vida, meu filho. O Pai falando para você: filho, ouça os projetos que eu tenho para você. Entenda, conheça os projetos que eu tenho para você. E queridos, muitos projetos eles fracassam porque eles nascem do coração do homem. E de um coração que projeta e faz sem consultar a Deus. Nós tivemos um probleminha, e é importante a gente falar isso. A gente teve um probleminha na nossa entrada lá no novo local, e aí os irmãos disseram assim: pastor, o que a gente faz? Era terça-feira e a gente tinha uma série de caminhos a tomar, uma série de atitudes a tomar, mas na quarta-feira a gente ia ter o turno de oração. Então a gente disse assim: vamos orar. E é difícil você esperar enquanto uma atitude precisa ser tomada. É difícil você esperar no Senhor quando você tem vários caminhos que você pode tomar e você dizer assim: eu acho que um desses caminhos ele vai ser bom. Mas simplesmente nós não tomamos atitude nenhuma. Nós oramos e já na quarta noite a gente já tinha a coisa mais clara, mais definida. Os corações já não estavam mais tão ansiosos assim, estavam mais tranquilos. Então é importante a gente colocar todos os nossos projetos debaixo do projeto de Deus. Porque a questão não é você apresentar os seus projetos para Deus, não. Mas a questão é você conhecer os projetos de Deus para você. Isso é totalmente diferente. Aqui na casa de oração, a primeira coisa que a gente aprende é que Deus não é fiel a você coisa nenhuma. Como assim, pastor? Não, Deus não é fiel a você, Deus é fiel a Ele. E por ser fiel a Ele, e por Ele decidir que Ele quer te amar, Ele vai te amar porque Ele é fiel a Ele. E independente do que você faça, se você chegar para Ele e falar assim: Deus, eu quero que o Senhor não me ame mais, Ele vai dizer: mas filho, eu não sou fiel a você, eu sou fiel a mim. E o meu amor por você já foi decretado. Percebe? Então, antes de você executar os teus projetos, antes de você executar o planejamento, antes de você executar os teus planos de vida, coloque debaixo de oração, coloque debaixo dos pés do Senhor e faça uma pergunta que é fundamental: Senhor, esses projetos estão de acordo com os teus projetos? Porque, querido, se os teus projetos não estiverem de acordo com os projetos de Deus, abandona. Abandona. Se é o Senhor quem determina os seus passos, então é preciso que você conheça os planos de Deus para a sua vida e que você se submeta a esses planos. Chega da gente ter essa vida independente de Deus, não. É importante que a gente aprenda que, em última análise, é Deus quem comanda as nossas vidas, está tudo sob o controle de Deus. Ah, é? Pastor, então se Deus é quem determina a minha vida, por que aconteceu isso na minha vida? Existem coisas que a gente ainda não vai saber. Como Paulo disse, existem coisas que hoje eu entendo, mas como um espelho. E se você olhar bem, queridos, naquela época não existia o espelho como existe hoje. O espelho daquela época era espelho de bronze. Então a pessoa ela só via a imagem dela, só via coisa borrada. Hoje os espelhos mostram nitidamente. Então Paulo diz: olha, a minha visão é como se fosse embaçada hoje, mas haverá um dia em que eu olharei e entenderei perfeitamente. Então os sofrimentos dessa vida, e temos uma pregação no YouTube sobre isso.
como passar pelos sofrimentos, e os sofrimentos dessa vida nos determinam que nós estamos nessa vida, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A questão não é se você vai ter sofrimento ou não, porque sofrimento você vai ter. A questão é que ânimo você vai atravessar os seus sofrimentos, o bom ânimo ou o ânimo ruim. E Jesus disse: então, mais um conselho que nem está aqui: no mundo tereis aflições, mas o meu conselho é: enfrenta essas aflições com bom ânimo. Porque o problema não é como o problema chega, é como você interpreta o seu problema. Nós já falamos aqui que hoje essa geração que está surgindo, e é por isso que você, mamãe, você, papai, valorize o que está acontecendo ali, ó. Aqui na casa de oração, a salinha das crianças não é um depósito que as crianças ficam para que os pais possam assistir o culto em paz, não. Ali é uma geração de homens e de mulheres de Deus que estão sendo forjados e estão sendo formados. Ali existe toda uma programação para eles. Quem está por dentro sabe a programação, quem está por dentro sabe o quanto eles estão assimilando as coisas de Deus. Sabe por quê? Para que aquela geração não seja uma geração fraca espiritual. Porque hoje você chega para essa geração e o menino já quer logo: ai, eu estou pensando em suicídio porque tirei nota baixa na escola. Geração fraca. Quando você chega para ele e diz: você pelo menos estudou? Não, mas eu tirei nota baixa. Estude. Tente de novo. Faça de novo. Vamos lá. Então, assim como e essa geração, ela projeta tanto no mundo carnal como no mundo espiritual. Porque era para, na verdade era para esse menino chegar e falar assim: Senhor, perdão, Senhor, eu não glorifiquei o teu nome com a minha nota. Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu não fui testemunho de ti nessa prova. Mas, Senhor, da próxima vez eu vou melhorar, eu vou estudar mais, Senhor, e eu vou ser bom testemunho de ti. Isso é que os pais não ensinam mais para os filhos. Por isso que Paulo diz: olha, tudo o que fizeste, fazei como para o Senhor. Não é para mim que você está fazendo, não. É para o Senhor. Porque um dia os pais passarão. Um dia você estará sozinho, ninguém vai estar vendo nada, mas o Senhor estará contigo. Porque eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Se tem uma coisa que você não pode falar, é que Deus não estava contigo naquela determinada hora. Então deixa eu te dizer uma verdade que talvez você nunca tenha pensado nisso, querido. Foi até o motivo do spoiler que eu dei aqui no nosso grupo de membros. No mundo físico você pode proclamar independência ou morte. Mas no mundo espiritual não. No mundo espiritual independência é morte. Porque quanto mais independentes de Deus nós somos, mais mortos espiritualmente nós estamos. Perceberam? Você é criado, você é doutrinado a ser independente desde pequeno. Meu filho, estude para você ter uma boa profissão e você não depender de ninguém. Meu filho, tenha boas notas, tenha um bom emprego, meu filho, para que você tenha um bom salário e você não precise depender de ninguém. Certo? Certo. Mas certo quando você está no âmbito do mundo. E pais, se vocês educam seus filhos assim, estão certos por educarem assim. Mas não esqueçam de educarem também no mundo espiritual, dizendo: filho, agora apesar de você não precisar, você ter que estudar para não precisar depender de ninguém em termos financeiros, filho, deixa eu te dizer uma coisa, filho, você precisa ser dependente. Pai, eu preciso ser dependente de quê? De Deus. Porque, filho, todos nós, quando saímos, quando o galho sai da videira, filho, o galho morre, filho. Então, filho, cresça entendendo
quanto mais dependente de Deus você for, mais regado, mais nutrido você será pela árvore da vida. Entenderam? É assim. Mas nós queremos ser uma geração independente de Deus. Por isso que é tão legal que a gente diz assim, e a gente não entende as coisas que a gente mesmo fala, né? Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Sabe por quê? Porque muita gente já tem Jesus como Senhor, mas não tem como Salvador. E muita gente já tem Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor. Mas você só é verdadeiramente cristão quando você o aceita por completo. Como assim, pastor? Como é que eu tenho Jesus como Salvador e não tenho como Senhor? É aquele Jesus que você deixa ele andando de lado. Ele vai de lado, você nem se preocupa com ele, mas quando você precisa, Senhor me acode, Senhor me salva, Senhor me ajuda. Ele é teu Salvador, mas ele não é teu Senhor. Porque o Senhor é aquele que diz que tem que fazer. Por outro lado, tem muita gente que tem Jesus como Senhor, vive na igreja, faz tudo certinho. É como aquele filho primogênito. Falamos sobre isso sexta-feira no nosso Comunhão e Mesa. Faz tudo certo. Se alguém chega para ele e diz assim, cara, eu estou com um problema terrível, cara. Um amigo meu está com uma doença incurável. Ele diz, creia no Senhor, no Deus poderoso, no Deus que é grande, no Deus que é maravilhoso. Mas quando ele tem uma gripe, ele diz, meu Deus, eu vou morrer. Parece que os problemas dos outros, Deus é grande, mas quando o problema é dele, Deus diminui. Então ele tem Senhor, Deus como Senhor, mas como Salvador, aquele que salva ele não tem. Mas você só vai ser verdadeiramente um cristão integral quando você tiver o Senhor como seu, como você tiver Deus como seu Senhor e Salvador. É a plenitude de Deus em você. Você obedecendo e você sabendo que é Ele quem salva, é Ele quem cura e é Ele quem determina todos os seus passos. Então, queridos, quanto mais dependentes nós somos, olha como as coisas de Deus são incríveis. Quanto mais dependentes nós somos, mais livres nós somos. Então nós precisamos quebrar vários paradigmas para perceber como é o mundo espiritual. Mas como assim? Quanto mais dependentes nós somos, mais livres. Porque dependência não é sinônimo de escravidão. No mundo físico, sim, dependência é sinônimo de escravidão. Mas no mundo espiritual, dependência é sinônimo de liberdade. Na sexta-feira, se você não está participando do nosso Comunhão e Mesa, participe, querido. Tem muita coisa fantástica acontecendo lá. Na sexta-feira a gente estudou sobre o filho primogênito na parábola do filho pródigo. As atitudes do filho primogênito. E tem uma passagem lá em Lucas capítulo 15 que o filho primogênito diz assim: pai, como é que o senhor recebe esse filho que chegou aí, que gastou todo o seu dinheiro, e agora o senhor mata um cabrito para ele? Pai, o senhor nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos. Sabe qual é a resposta do pai? Filho, tudo que eu tenho é teu. E nós fizemos um exercício e perguntamos assim: por que o pai nunca deu um cabrito para o filho? Sabe qual foi a conclusão? Porque o filho nunca pediu. Simples assim. O filho nunca pediu. Então, a dependência nos dá liberdade de pedir. Porque quando você entende que você é dependente e você sabe que Deus sabe que você é dependente, você diz: Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, então dá-me. Você já viu um esmoléu, quando ele chega até você, ele se despoja de toda arrogância, chega para você e diz: me dá um pouquinho do que você tem. Se você não entender que você precisa ser esse tipo de pessoa para chegar diante de Deus, querido, você está fora.
Porque ninguém chega para Deus para oferecer. A gente chega para Deus dizendo: Senhor, sem Ti eu não sou nada. Eu sou completamente dependente de Ti, Senhor. Senhor, eu sou carente de Ti. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. A gente está se sentindo muito riquinho espiritualmente, quando na verdade quem é o dono dos céus são os pobres de espíritos, aqueles que são carentes do Espírito, aqueles que são dependentes do Espírito, aqueles que olham para o Espírito e dizem assim: eu dependo de Ti, me dá a minha porção diária, me dá a minha porção diária, porque sem a minha porção diária, a Tua porção diária eu não vou conseguir nem viver. Entendem? Se o filho primogênito tivesse tido essa revelação de que tudo na fazenda era dele, quantos cabritos ele não teria tido acesso para celebrar com os amigos? Ei, quantos cabritos nós deixamos de acessar simplesmente porque a nossa mentalidade não é a mentalidade de Deus? A nossa mentalidade é o que eu tenho, quando a mentalidade de Deus diz: ei, tudo que eu tenho é teu, filho. Quantos cabritos nós deixamos de acessar por causa disso? Por isso, queridos, o primeiro conselho de hoje e o quarto conselho da série: ouça os meus projetos para a sua vida, diz o Senhor. Amém? Vamos para o quinto conselho. Quinto conselho do Pai para a nossa vida: avalie com quem você está andando. Uau! Avalie com quem você está andando. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. E aqui tem mistério nessa passagem. Tem detalhe aqui nessa passagem. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Deixa eu te falar uma coisa a respeito desse versículo aqui, querido. Se você acha que você nunca vai cair nesse versículo, eu vou te dizer que você está mais vulnerável do que você pensa. Tá? Presta atenção nisso. Pastor, mas eu sei quem são as más companhias. Pastor, mas eu sei que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu sei disso, eu aprendi isso. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Que as más companhias corrompem os bons costumes, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, presta atenção. Mas o que pouca gente sabe, e que o pai da mentira não quer que você saiba, é que muita gente está te enganando como boa companhia, quando no fundo ela é má companhia. Então o diabo sabe que se ele se apresentar como má companhia, você vai dizer: ei, eu não quero não. Então tem muita gente se travestindo de boa companhia. É aí onde você cai. Porque às vezes a gente lê um versículo e diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ah, então tá, então não vou andar com gente ruim. Ei, cuidado. Porque o ponto-chave desse versículo não está no as más companhias corrompem os bons costumes. O ponto-chave desse versículo está no não se deixe enganar. Percebe? Porque mesmo sabendo, às vezes você se deixa enganar. Mesmo sabendo, você é enganado. E é aqui onde está o ponto-chave. O diabo não te apresenta como más companhias, as pessoas não te apresentam. O diabo disfarça más companhias em boas companhias. Para quê?
para corromper os bons costumes. Por isso aqui eu quero criar uma nova categoria de pessoas que te acompanham. Presta atenção, queridos. E é importante que você os tenha pertinho de você. E eu quero passar um dever de casa para a casa de oração. Vocês que são convidados, fiquem bem à vontade. O dever é para os membros. O dever vai ser cobrado para os membros, tá? O dever de casa é o seguinte: quando você chegar em casa, você vai fazer uma lista dos seus amigos, tá? Vai fazer uma lista dos seus amigos. Você vai entrar em oração. Depois você vai apresentar esses amigos a Deus. E pelo discernimento do Espírito, você vai escolher quem são seus companheiros. Companheiros, tá? E você irá viver a seguinte verdade: eu preciso ter amigos, mas eu não preciso caminhar com os meus amigos. Eu posso me encontrar de vez em quando com eles, posso tomar um café, posso convidar eles para ir para as minhas festas, posso ir para a festa deles, mas eu não preciso caminhar com eles. Mas com relação aos companheiros, não. Eu preciso caminhar com os meus companheiros. Eu não posso somente marcar um café, eu não posso somente me encontrar com eles em festas, em celebrações. Com os meus companheiros, eu preciso andar com eles. Vocês entenderam? Vocês entenderam a diferença? Queridos, olha só. Amigo é bom, mas você não precisa andar com seus amigos. Agora defina quem são seus companheiros. Os seus companheiros, você precisa andar com eles. Sabe por quê? Sou eu que estou dizendo não. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Se você andou sozinho, se você andou sozinha até aqui, você carregou um fardo que você não precisava carregar sozinho. Você não precisava carregar sozinha. Por isso que a nossa proposta é ser uma família. Quem participa do Comunhão e Mesa sabe que a nossa proposta do Comunhão e Mesa é a gente se tornar tão amigos, tão companheiros, tão irmãos, que se o pneu do seu carro furar 1h da manhã na BR, você lembre primeiro de um irmão do Comunhão e Mesa do que de um irmão de sangue. Agora, para isso precisa de uma caminhada. E já aconteceu algumas vezes. A última vez foi a irmãzinha ali que a gente foi tirar do prego de gasolina. Eu disse: irmã, eu vou te ajudar e depois eu lhe dou um cascudo. Mas é isso, é a irmã reconhecendo a igreja como lugar de companheirismo, lugar de companhia, lugar onde ela quer estar e ela quer caminhar. E eu louvo a Deus porque a irmã nos procurou. Glória a Deus. Entendeu o propósito da coisa. E nós nos alegramos por isso. Então, muito cuidado com quem você ama. Pega a visão, querido, nem todo amigo precisa ser teu companheiro. Mas todo companheiro precisa ser um verdadeiro amigo. E qual é a diferença? Presta atenção na diferença entre o amigo e o companheiro. E eu estou falando de amigo bom, hein? Estou falando de amigo da onça não, tá? Qual é a diferença entre o amigo e o companheiro? O amigo é aquele que te ama. O companheiro é aquele que ama a Deus. E através de Deus ele te ama. Percebe a diferença? Então o amigo é aquele que quando você está com dor, ele vai fazer tudo, mesmo que não seja certo, para curar a tua dor. O companheiro não. O companheiro diz assim: ei, vamos ver o que Deus faria para curar essa dor. Essa é a diferença. Amigos são bons, mas você precisa andar com companheiro. Companheiro. E a gente não entende isso. Avalie com quem você está andando. Amigos te amam, mas não necessariamente estão indo pelo mesmo caminho.
companheiros também te amam, mas necessariamente estão indo pelo mesmo caminho. Pastor, e como é que eu vou saber que caminho é esse? Muito fácil, querido. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você ainda tem alguma dúvida? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa muito querida, e não só muito querida, muito inteligente. Um senhor que já até faleceu, e eu conversando com ele, eu disse: quem foi Jesus para você? E ele disse: Jesus para mim foi um grande filósofo. Jesus para mim foi um profeta que não existiu igual. E aí ele foi falando, e ele olhou para mim e disse: e aí, o que você achou da minha resposta? Aí eu disse: cara, denuncia que você não conheceu nada de Jesus. Nada. Mas a gente tinha intimidade para chegar nesse nível de conversa. E ele disse: nada? Eu disse: não. Aí ele disse: por quê? Eu disse: se você conhecer verdadeiramente o que as Escrituras falam de Jesus, você só pode ter, sinceramente, você só pode ter duas opiniões sobre Jesus. A primeira opinião sobre Jesus é: Jesus era um louco varrido. Louco varrido. Porque ninguém ousava dizer sequer que era filho de Davi, porque filho de Davi era a maior designação que alguém poderia ter. É tanto que quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana diz: mas você é filho de Jacó? Falando da descendência. Jesus: não, eu sou mais do que isso, porque haverá um dia que vocês adorarão em espírito e em verdade. E Jesus olha, Jesus ele não se declara como filho de Davi, ele se declara como filho de Deus. As pessoas piraram. Porque quando você pensa que Jesus é um filósofo, você entende que os filósofos apontavam o caminho. Jesus nunca apontou o caminho, Jesus disse: eu sou. Uau, como é que é isso, cara? Então, ou Jesus era um louco desvarrido que não sabia o que fizesse, e aí nós estamos falando do que Jesus disse. Mas quando você entra na seara do que Jesus fez, aí você vai dizer: opa, peraí, eu acho que ele não era esse doidinho que eu pensava, não. Aí qual é a segunda opinião que sinceramente você pode ter de Jesus? Ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele verdadeiramente era o Cristo, o ungido do Senhor. Só tem essas duas, querido. Eu até converso com quem olha e diz: Jesus era louco, varrido. Eu diz: poxa, cara, você deve ter lido. Apesar de não ter entendido, você leu. Mas quando diz que Jesus era um profeta e tal, em que categoria você está colocando um homem que olha e chega para um cego e diz assim: veja. Um homem que chega para um coxo e diz: anda. Um homem que chega para um morto e diz: sai. Que categoria você está colocando esse Deus? E é tão interessante isso. Falamos isso aqui uma vez. Isso é tão interessante que Jesus ele está conversando com um paralítico. E os fariseus, os doutores da lei, tudo olhando. Aí Jesus olha para ele e diz assim: filho, teus pecados estão perdoados. E aí vem aquele burburinho: como é que ele pode perdoar pecados? Quem é ele para perdoar pecados? Aí Jesus olha e diz assim, a gente não entende essa passagem. Jesus olha e diz assim: qual é mais fácil? Dizer teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Aí eles não respondem. Aí Jesus diz assim: para que saibam que eu sou, levanta-te e anda. E o paralítico levanta e anda. E aí os caras: caramba, agora o cara não sabe nem brincar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A gente pensa que o mais fácil é dizer teus pecados estão perdoados, porque a gente fala da boca para fora. Mas o que Jesus estava dizendo era exatamente o inverso. Jesus estava começando pelo mais difícil.
E aí quando ele vê que os fariseus, quando ele vê que os escribas não entendem, ele diz assim: eu vou baixar o nível para vocês entenderem quem eu sou. Eu vou baixar o nível para que quando vocês verem ele andando, vocês entenderem que eu posso chegar para ele e falar: teus pecados estão perdoados. Então falar que teus pecados estão perdoados é um nível muito além do que falar levanta-te e anda. Você já tinha pensado nisso? Pois é assim, Jesus baixa o nível para que o pessoal possa entender, para que o pessoal possa ver que ele realmente poderia dizer: teus pecados estão perdoados. Então Jesus diz em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia é tão linda, é tão perfeita, que ele não diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Onde eu estou, o Pai está. Até nesses detalhes que a gente lê a Bíblia, a gente diz: acertou de novo. Meu Deus, que coisa tremenda. Então cabe a você. Agora, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, você acha que ele estava brincando? Ele estava brincando? Então cuidado com quem você anda, queridos. Jesus comia com os fariseus, Jesus sentava com os pecadores, Jesus conversava com os escribas, Jesus se encontrava com os samaritanos, mas Jesus andava com os discípulos. Olha com quem você está andando. Por isso o segundo conselho do Pai para a nossa vida hoje é: avalie com quem você está andando. Sexto conselho geral para a nossa vida: guarda a tua boca. Guarda a tua boca. Provérbios capítulo 13, verso 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu esqueci de dar um aviso aqui, para você não perder o costume de abrir a Bíblia, porque o Leonardo é tão rápido aí na Bíblia dele, que ele acostuma mal a gente. Ele acha que está fazendo um bem, né? Ele é tão rápido e é legal isso. Quando eu falo, não tem nada combinado, não passei nada para ele, mas quando eu falo aqui o versículo, ele rapidamente abre. Aí a gente acaba ficando mal acostumado. Então, enquanto você abre aí, abra a sua Bíblia, Provérbios capítulo 13, verso 3, para a gente ir se acostumando. E se for uma Bíblia escrita de papel, melhor ainda, tá? Mas olha só, chegaram as nossas camisetas, tamanhos P, M e G, camiseta que a gente vai começar a evangelizar com elas. A gente vai sair, vai falar de Jesus para as pessoas, a gente vai dar um abraço nessas pessoas, vai falar que Jesus as ama. Essas camisetas já estão ali, estão sendo vendidas a R$25, foi o preço que saiu, nós não estamos ganhando um centavo. Aliás, nós estamos pagando, porque se você pagar com cartão de crédito, ainda vai menos para a gente, né? Mas não é isso que importa. O que importa é que a nossa intenção é que em breve, todos que planejam sair para a evangelização, todos que planejam falar desse amor legal de Jesus e toda essa alegria, a gente já está com algumas placas prontas também. Posso te dar um abraço? Você quer uma oração? Né? A gente já está com as placas mais ou menos desse tamanho prontas, a gente vai sair em supermercados fazendo. Aí você adquire ali no final, o irmão Fernando vai estar lá, vai estar com maquininha, pode ser pago com Pix, pode ser pago com débito, pode ser pago com crédito. E se você não puder, se você falar agora eu não posso, pode falar com ele também, que não tem problema, tá? Se você também quiser pagar um pouco mais, também não tem problema. Aqui a gente tanto abençoa como é abençoado, tá? Pode chegar lá para ele e falar assim: irmão Fernando, eu quero pegar a minha, mas eu não tenho a menor possibilidade de pagar agora. Você vai sair com a sua camiseta, tá joia? E se você chegar e falar assim: irmão, eu estou querendo levar uma camiseta, estou querendo pagar 3. Ele também não vai dizer assim: não, irmão, não faça isso não. Então a gente tanto sabe abençoar como a gente sabe ser abençoado. Amém? Tá joia? Provérbios capítulo 13, verso 3. Guarda a tua boca. Diz assim: quem guarda a sua boca preserva a própria vida,
mas quem fala demais acaba se arruinando. Uau! É comum a gente encontrar aí, antigamente tinha até mais, mas ainda tem muito curso de oratória. Curso de oratória é bom, né? E outra coisa também, a gente costuma muito admirar quem fala bem. Puxa, fulano fala tão bem, fulano se expressa tão bem. Mas o que a Bíblia está querendo dizer aqui é que a Bíblia está dizendo assim: eu valorizo mais quem escuta. Quem sabe escutar, eu valorizo. Tiago capítulo 1 verso 19 diz assim: sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se. Uma das coisas que a psicologia me ensinou muito, querido, foi aprender a ouvir, que é a tal da escutativa, que eu não sabia antes de cursar psicologia. A escutativa, ela é tremenda, porque você observa detalhes que quando você se apressa a falar, você perde no meio do caminho da conversa. Porque a gente pensa que sabe ouvir, mas muitas vezes a gente nem termina de ouvir, a gente já lançou o julgamento, já lançou o veredito e já lançou ira dentro da gente. Então muito cuidado, seja tardio, guarda a tua boca. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Parece que aqui existe até de forma implícita, né, uma hierarquia, onde você precisa estar sempre atento para ouvir e às vezes você soltar seus argumentos. Às vezes, quando são argumentos suficientes ou são argumentos válidos de Deus para a vida daquela pessoa. Então tarda para falar, querido. Tarda mais ainda para irar-se. Porque na verdade nós somos prontos para falar, nós somos prontos para julgar, nós somos prontos para nos irar, mas para ouvir. E ontem a gente teve o nosso encontro do curso de noivos, né, o curso que a gente está ministrando. E o tema foi comunicação. Né, já tem os noivinhos ali que estão, né? E eu disse para eles que esse tema para mim de ouvir é muito difícil, porque eu sou tarefa. Então não é que eu tenha TDAH, mas eu tenho que estar fazendo alguma coisa. E aí às vezes a Regina está conversando comigo, eu estou conversando com ela e estou fazendo alguma coisa. Aí ela disse: dá para você parar para me ouvir? Aí eu disse: mas eu estou te ouvindo. Ela disse: não, mas eu quero a sua atenção plena. Eu disse: ah, tá bom. E é tão difícil para mim, tão difícil, sabe? Para ela é super fácil. Ela está fazendo uma coisa e diz: eu preciso conversar contigo. Ela: diga. Eu acho lindo isso, mas eu não consigo. Aí eu paro tudo, mas aquela vontade de querendo me puxar para fazer isso aqui é tremendo. Mas eu preciso aprender. E você sabe como é que você aprende? Primeiro passo para você aprender, sabe qual é o primeiro passo para a gente aprender? Reconhecer que a gente está errado. É o primeiro passo. Quando você não reconhece que você está errado, querido, você trava a aprendizagem. Trava de forma tal que você não vai aprender. Mas quando você diz assim: é mesmo, eu preciso melhorar nessa área. Opa, você já deu o primeiro passo. Não é que você ainda tem a caminhada da aprendizagem, mas o primeiro passo você já deu. Então, sejam prontos para ouvir, tardios para falar. Aceitem os conselhos do Pai, querido. Guardem a tua boca. Eu tenho aprendido, ainda que eu estou no processo, né? Processo. E nesse processo eu tenho aprendido algo interessante também. Quem fala rápido, às vezes fala ou que não deveria, ou da forma que deveria. Porque quando você fala, não é só o conteúdo que vai, é a forma que vai também. E você tem que ter muito cuidado com essas duas coisas. E Deus está trabalhando em mim algo que eu aprendi há pouco tempo. Que Deus disse assim para mim: filho,
de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Se você é sal, se você é luz, você precisa irradiar luz, e você precisa ser somente sal. E eu entendi que da minha fonte, às vezes jorrava água salgada. E eu estava conversando com o pessoal, e vocês viram aquele vídeo no Instagram que o cara diz assim: teve alguma coisa que você fez aí nos últimos tempos que é difícil fazer? O cara tem. Aí qual é? Ser crente. Aí o repórter parece que não entende, né? O repórter diz: mas ser crente é difícil. Ele diz: é dificílimo. Vocês viram esse vídeo no Instagram? Mas é difícil, por quê? Porque às vezes dá vontade de soltar aquilo que eu queria falar, e Deus diz assim: ei, olha a fonte. Aí eu... Então, cuidado, queridos. As nossas fontes precisam jorrar as bênçãos do Senhor. As nossas palavras precisam jorrar aquilo que agrada o coração do Pai. Cuidado, por isso guarda a tua boca, guarda para o momento certo, guarda para a hora certa, e para o que você for falar, seja aquilo que edifique. As palavras, elas têm poder. Deus criou todas as coisas pela palavra. Cada coisa que Deus foi falando foi sendo gerada. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que vocês estão gerando com as palavras que vocês têm dito? O que vocês estão gerando com as palavras que têm saído da boca de vocês? Nossas palavras têm edificado vidas. As nossas palavras têm corroborado com pensamentos vãos. Então presta atenção nessa passagem. Quem guarda a sua boca preserva a própria vida. Então, amados, você não guarda algo que não tem valor para você. Tem uma série, eu acho que é na Netflix, que é Acumuladores. Acumuladores, não sei se vocês já viram. São pessoas que elas acumulam tanto que elas não conseguem nem mais entrar dentro de casa. É coisa que se você nunca viu, você não tem noção do que é. Elas não conseguem nem entrar dentro de casa. Por quê? Porque tem tanta coisa. E aí elas, enfim, elas reconhecem que são acumuladores, chamam uma pessoa para a pessoa limpar. E é impressionante que a pessoa diz assim: eu posso jogar isso aqui fora? Aí ela diz: não, isso aí não. Isso aí, não, isso aí eu estou guardando, pode ser que eu precise. Aí a pessoa pega o outro, uma garrafa PET. Aí ela diz assim, vazia, ela diz: isso aqui, tem 45 lá. E essa aqui eu posso jogar fora? Não jogue não, porque de repente pode faltar água e aí eu preciso encher todo. Ou seja, tem valor para ela. Tem valor. Mas preste atenção, queridos. Às vezes nós estamos valorizando o que não tem valor e estamos desvalorizando aquilo que Deus valoriza. Sabe qual é a sacada? É a gente aprender a valorizar o que Deus valoriza. Às vezes nós estamos valorizando o nosso emprego, às vezes nós estamos valorizando o nosso carro mais do que a Deus. Nem o nosso cônjuge nós podemos valorizar mais a Deus. Por isso a diferença entre amigo e companheiro. Porque o amigo te ama, o companheiro ama a Deus sobre todas as coisas. Já falei isso aqui quando o Luca era pequeno, e toda criança pequena, 3, 4, 5 anos, ela vai em determinado momento perguntar: papai, o senhor me ama mais do que a mamãe? Mamãe, o senhor me ama mais do que o papai? Invariavelmente vai surgir essa pergunta. E sabe qual é a resposta? Não, eu não te amo mais do que a mamãe. Aliás, eu amo primeiro a Deus. Foi essa a resposta que a gente deu várias vezes para o nosso filho. Eu amo primeiramente a Deus, depois eu amo a sua mãe, e depois eu amo a você, filho. Eu estou em terceiro, porque ele vai contando, né? Eu estou em terceiro e eu queria ser o primeiro. Mas filho, entenda uma coisa: você é muito amado.
Você só veio a existir porque o papai ama a Deus e ama a mamãe. E porque o papai ama a Deus e o papai ama a mamãe, o papai e a mamãe fizeram você. E hoje, filho, você é muito amado. Muito amado. Aí ele acalmava o coração. Sabe por quê? Porque a criança precisa entender que ela não é o motivo de amor da casa. Ela é fruto de um amor. Ela não é o motivo do amor. Ela é fruto de um amor já existente. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Por isso você precisa valorizar aquilo que Deus valoriza. Então o versículo que a gente está estudando, quem guarda a sua boca, preserva a sua própria vida, é um versículo que ele está querendo nos ensinar que a nossa boca, ela guarda palavras de grande valor e que precisam ser usadas na hora certa e no tempo certo. E é muito comum a gente estar aconselhando casais e de repente os casais brigam e vão se aconselhar com a gente e dizem assim: mas eu só disse isso. É muito comum. Uma briga tremenda, mas sabe por que começou, pastor? Só porque eu disse isso. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A palavra é para a alma, como o murro é para o corpo. De repente você só disse isso, mas você deu um murro logo no estômago da pessoa. É como se tivesse dado um murro no estômago. Então nós precisamos aprender que as palavras, elas têm valor. Assim como a palavra é para a alma, como um murro é para o corpo, a palavra é para a alma, assim como um carinho é para o corpo. Assim como um afago é para o corpo. Da mesma forma, vou falar uma coisa aqui em off. Regina está aqui, mas quando a Regina fez 40 anos, a gente preparando a festa, aí deu nela assim um lampejo assim, daquela coisa, estou envelhecendo, né? Estou envelhecendo. E aí aquela preocupação. E eu notei isso, né? Eu olhei para ela e disse: amor, você pode envelhecer tranquila, porque eu sempre vou te amar. Aliás, quanto mais você envelhecer, mais eu vou te amar. Eu não sei nem se ela lembra disso. Aí, parece que ela deu uma aliviada, sabe? Palavras, eu só usei palavras. Mas você percebe como a palavra, ela é para a alma, assim como os atos são para o corpo? Então cuidado com as suas palavras, guarda a tua boca, querido, que a tua boca seja um manancial de bênçãos. Manancial, mas tem muita gente escolhendo esmurrar a alma de alguém por falta de conhecimento do poder da palavra. Ah, eu só disse isso. Querido, você precisa conhecer o poder da palavra. A palavra, ela é devastadora. Devastadora. Assim como também ela é extremamente construtora. A palavra, ela constrói ou devasta ambientes. Haja luz, houve luz. Isso é tão importante que mais recentemente também aconteceu lá em casa. Era uma sexta, só para vocês terem, eu tô firmando aqui, gente, para que vocês entendam o poder da palavra. E outra coisa, tomem posse do poder da palavra em favor de vocês. Isso é chave. Isso é chave. Tá? Era uma sexta-feira, eu geralmente chego do trabalho mais cedo. E a Regina chegou, eu notei que ela estava abatida. Ela nunca chega abatida, ela sempre chega feliz em casa. Eu notei que ela chegou abatida. O que foi, meu amor? Ela disse: não, os meus funcionários erraram lá num relatório, o meu chefe veio e caiu matando, e aí a gente teve que refazer todo o relatório, foi um trabalho horrível, e foi terrível, não sei o que e tal. Eu olhei para ela e disse: hoje é sexta-feira, você chegou em casa,
Você vai deixar esse problema lá do lado de fora da casa, nós vamos fechar a porta e nós vamos curtir o nosso final de semana. Uau! Mudou o ambiente. Sabe o que eu fiz? Palavras. Palavras. Tivemos uma sexta-feira maravilhosa naquele dia, né? E foi tremendo. Então, queridos, as suas palavras têm poder de mudar ambientes, para bom ou para ruim. E aí eu costumo dizer uma coisa que a gente nunca pensa nisso, já falei aqui, mas vale a pena repetir. Ei, na pandemia nós aprendemos uma coisa muito interessante. Sabe o que a gente aprendeu na pandemia? Quando você chega em casa, você tira o sapato, né? Você não tira o sapato? Por que você tira o sapato quando você chega em casa? Ah, pastor, porque eu não quero levar a sujeira da rua para dentro da minha casa. Ah, legal. Ei, e você leva a sujeira da sua cabeça para dentro da sua casa? Por que tu não deixa a tua cabeça do lado de fora? Então quando você estiver entrando dentro de casa, diz assim, ó, ei, tira o sapato e agora eu vou tirar a sujeira da cabeça, colocar aqui, agora sim, tira a sujeira do coração e agora sim eu vou entrar em casa. Tá certo? Guarda a tua boca. O que nós carregamos é muito valioso e precisa ser usado de forma certa. E para finalizar, o 6º conselho, dá tempo? Dá tempo bem rapidinho. Na verdade, o 7º conselho agora. Valorize os conselhos do Pai, baseado em Provérbios capítulo 20, verso 18. Diz assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Aquilo que você valoriza, você prioriza, meu querido. Sabe por quê? Se tem uma coisa que todo mundo tem igual, seja o Elon Musk, seja o cara mais pobre do mundo, eles têm uma coisa em comum que eles têm exatamente igual, é o tempo. Não existe rico, não existe pobre, não existe carente, não existe... O tempo é igual para todo mundo. Então se você tem a desculpa de falta de tempo, não, é desculpa de prioridade. Porque aquilo que a gente valoriza, a gente prioriza. Você aprende, você se interessa, te atrai. Então sabe o que você tem que fazer? Valorizar os conselhos de Deus. Valorizar as coisas que são de Deus. Em Provérbios 20, 18, diz que os conselhos são tão importantes que quem quiser fazer planos, precisam olhar os conselhos. E os planos e os projetos de vida que nos movem, eles precisam ser analisados por Deus também. E ele diz algo mais importante ainda, ele diz assim: e quem sai à guerra precisa de orientação. Agora abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 12. Paulo diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ei, querido, a nossa guerra, ela é espiritual. E a gente precisa colher os conselhos de quem é espiritual. Por isso que o teu companheiro, ele tem que ser alguém que entenda o mundo espiritual. Olha o que diz lá em Provérbios 20, 18. Quem sai à guerra precisa de orientação. Aí quando você pega Provérbios 20 e Efésios 6, você vai dizer: opa, quem sai à guerra precisa de orientação. Ei, mas a nossa guerra não é contra carne, nem sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades, contra o mundo espiritual. Estão ligando as coisas? Então nós precisamos valorizar os conselhos do Pai. Quem não valoriza os conselhos do Pai, não valoriza as obras do Pai. Quem não valoriza os conselhos do Pai, não valoriza os propósitos do Pai. Quem não valoriza os conselhos do Pai, não valoriza o próprio Pai. Quer você perceba ou não, todos os dias você tem inúmeras guerras espirituais. Você pode até nem perceber, mas tem, que surgem do nada. E a palavra de Deus é clara: quem sai à guerra precisa de orientação.
Orientação é pedir conselhos, orientação é meditar nos conselhos, orientação é acolher os conselhos que foram dados. Então, querido, para encerrar, valorize os conselhos do Pai. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. A palavra de Deus, ela penetra mais do que juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Muitas vezes nós não conseguimos discernir o que é da mente e o que é de Deus. Muitas vezes nós confundimos e achamos que aquilo que nós queremos é porque Deus colocou no coração. Já ouviram essa frase? Então Deus colocou no meu coração. Cuidado com essa frase. Cuidado. Não estou falando que é uma frase errada, eu estou falando que a gente precisa ter cuidado e ter a certeza de que foi realmente Deus que colocou no nosso coração, porque Ele coloca, mas nem sempre é Ele. Às vezes está tanto na nossa mente, está tanto no nosso querer, está tanto no nosso desejo, que a gente diz, então Deus colocou no nosso coração. Então, como fazer isso, pastor? Você precisa discernir se realmente foi Deus que colocou no seu coração. E como é que você faz isso, pastor? Indo para a palavra, indo para a presença. Porque a palavra, quando ela é lida sob a orientação da presença, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito. O que é alma? Estão entendendo o que ele está dizendo? Ele diz, olha, a palavra, ela é como uma lâmina de 2 gumes que ela divide alma e espírito. Como assim? Algo entra no seu coração, aí você precisa desse discernimento. Você vai para a palavra e a palavra te dá o discernimento do que é alma e do que é espírito. Aí você diz, opa, não, era coisa da minha cabeça. Ou você diz, não, realmente é de Deus. Por isso. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, amados, essa foi a nossa série, 2 capítulos sobre conselhos do Pai. Nós iremos achar ainda na Bíblia, só em Provérbios. Se você não tem costume de ler a Bíblia, deixa eu te dar um conselho. Conselho não do pai, do pastor, né? Deixa eu te dar um conselho. Comece por Provérbios, já que você está incentivado por essa coisa de conselhos do Pai. Em Provérbios você vai achar conselhos que são tremendos, maravilhosos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O filho insensato, ele ouve e não pratica. Mas o filho sensato, ele ouve e muda. O filho sensato ouve e coloca em prática. Que tipo de filho você vai ser? Que tipo de filho você vai se tornar daqui para frente? Os conselhos foram postos, os conselhos foram expostos. Agora é com você, agora é com a gente. Amém? Quero orar por você. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos porque tu és bom, tu és maravilhoso. Obrigado porque os teus conselhos são palavras de vida para nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque os seus conselhos, Pai, são tudo daquilo que precisamos, Senhor, para ter vida e vida em abundância. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pelo teu amor, Pai. Te louvamos, Senhor. Eu quero derramar aqui sobre esta igreja, Pai, sobre cada um que está presente aqui, Senhor, palavras de bênçãos, palavras de prosperidade espiritual para cada uma das pessoas, para cada uma dessas pessoas que estão aqui presentes, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor esteja, Senhor, removendo qualquer obstáculo que esteja impedindo essas pessoas de ouvirem os conselhos do Pai e de agirem de acordo com os conselhos do Pai. Te louvamos nesse tempo, Senhor. Muito obrigado. Pai, Abba Pai, o amor que achei jamais acaba.